Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês a respeito da importância da gente entender um pouquinho sobre emoções, para a gente conseguir melhorar o nosso ensino, para que a gente consiga trabalhar essas emoções nas nossas aulas e identificar quando existirem emoções com valência negativa, né? Então alguma coisa que a gente precise reverter, que a gente precise, enfim, inicialmente identificar e posteriormente intervir de alguma forma, propor algumas atividades para conseguir reverter. Vamos conversar então a esse respeito? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria propor para vocês é a seguinte reflexão. Vocês têm alguma ideia a respeito da diferença entre emoção e sentimento? Porque assim, emoção é uma coisa, sentimento é outra coisa. Gente, emoção é alguma coisa que se passa no meu corpo e que eu não tenho controle nenhum. Isso é disparado de forma automática, sem que isso passe pelo raciocínio lógico. Isso quer dizer que na hora que eu percebi, a emoção já se manifestou. Agora, imaginem isso acontecendo numa criança pequena que tem mais dificuldade de interpretar aquilo que está se passando no corpo dela. É complicado, porque a criança, à medida que ela vai amadurecendo, ela vai aprendendo a interpretar essas percepções. Mas quando eu estou falando de uma criança muito pequena, que ainda não usa a mediação do raciocínio lógico para lidar com o mundo, interpretar aquilo que se passa no corpo dela, comunicar isso para mim, para que a gente consiga juntos dar conta dessas questões, isso não vai acontecer. Então o que acontece? Eu, como professor, tenho que ser um excelente leitor de corpo e, consequentemente, eu tenho que conseguir identificar quais emoções se passam naquele corpo. A partir do momento que eu vou trabalhando com a criança essa interpretação, que eu vou sinalizando para ela o que aquilo que se passa no corpo dela quer dizer, que eu vou nomeando, que a gente vai conversando a esse respeito, aí eu estou trabalhando sentimento. Porque o que é o sentimento? O sentimento é a interpretação da emoção. Gente, tem 6 emoções, que são 6 emoções que a gente chama de emoções primárias. E assim, independente da cultura, independente da classe social, todas as pessoas com desenvolvimento típico vão observar aquilo acontecendo no corpo delas. Quais são essas emoções? Essas emoções são as seguintes: alegria, surpresa, aversão, raiva, tristeza e medo. Então vamos conversar um pouquinho a respeito de como que eu observo qual emoção se passa no corpo do meu aluno. Quando a gente está falando de alegria, a gente está falando de um corpo que cresce. A gente, quando está alegre, a gente de verdade abre o ombro, a gente está aberto para aquelas informações. É por isso que nas nossas aulas é tão importante prover prazer para as crianças, porque na hora que ela abre aquele corpo, ela abre todos os canais de comunicação para mim. Ela está mostrando para mim que ela está aberta para aquela informação, para aquele ensino que eu estou propondo para ela e, consequentemente, a chance dela aprender é muito maior. Então, quando a gente está alegre, a gente cresce. A segunda emoção primária, que é a emoção de surpresa, é uma emoção interessante também, porque toda vez que a gente se surpreende com alguma coisa, qual que é a expressão natural? A gente abre os nossos olhos, a gente também se abre para aquilo, a gente está manifestando interesse por aquilo que surpreende a gente. Então, trabalhar com surpresa, com esse elemento de surpresa, também é uma dica interessante. Bom, e quando a gente fala então da aversão, o que acontece quando a aversão se manifesta no corpo da criança? Ela repudia aquele contato, ela dá um passo para trás, ela se afasta. A manifestação que ela apresenta para mim é sempre se afastar daquele estímulo que está sendo apresentado para ela. Quando essa criança está com raiva, ela se empodera. Então ela também cresce,
A gente observa isso, né? Como a gente cresce, o nosso tônus nesse momento de raiva. A tristeza e o medo são emoções que fazem com que o nosso corpo acabe ficando todo retesado. Então a gente se fecha. No momento que a gente se fecha, o nosso corpo já está avisando o outro que a gente não está aberto para qualquer tipo de comunicação. Essa expressão de fechar o corpo já dá uma boa dica que não existe lá um canal para que a comunicação de fato aconteça, para que o ensino seja eficiente. Eu preciso reverter isso. Eu preciso reverter isso reassegurando essa criança. Bom, dinâmica de asseguramento demandaria um outro vídeo. A gente teria que conversar isso longamente num outro momento. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para isso. Mas a ideia hoje é justamente a gente conversar sobre a nossa habilidade de interpretar, de observar, de perceber que essas emoções estão em curso. Pessoal, quando a gente está falando de sentimento, a gente está falando então de interpretação de emoções. É importante a gente trabalhar isso com as crianças, é importante que a gente apresente para elas aquilo que se passa no corpo delas, que a gente apresente para elas a nomenclatura daquilo que se passa no corpo delas, para que aos pouquinhos, à medida que elas amadureçam, elas consigam então fazer essa interpretação de forma autônoma. Porque a partir do momento que a gente trabalha esse autoconhecimento, a gente também está trabalhando, a gente também está provendo para a criança possibilidades futuras de resolver essas questões de forma autônoma, com menos mediação da gente. E por que quando a criança é pequena existe tanta dificuldade de fazer essa interpretação? Porque, gente, para eu interpretar qualquer coisa, eu preciso elaborar, eu preciso identificar que aquilo está em curso, eu preciso trazer aquilo para minha consciência. Isso não quer dizer que eu vou ter controle sobre aquela emoção que acontece no meu corpo, porque eu não tenho. Como eu já falei para vocês, essa emoção ela é disparada de forma automática. Ela é uma resposta a um determinado disparo que está acontecendo e que eu não tenho controle sobre ele. Mas a partir do momento que eu identifiquei que aquilo acontece, eu consigo ressignificar aquilo que provocou aquela emoção. É eu passar a entrar em contato com aquele estímulo que provocou uma emoção aversiva e começar a entender aquilo de uma outra forma. Para que isso aconteça, eu preciso necessariamente trabalhar com raciocínio lógico. E aí, quando é que a criança apresenta pra gente essa capacidade de operar com esse raciocínio lógico? É mais ou menos a partir dos 7 anos, é na segunda infância. Em torno de 5 e 6 anos, ela começa a identificar isso, ela começa a apresentar alguma interpretação pra gente. Mas de fato, quando ela está mais pronta para aprender a interpretar aquilo, é em torno de 7 anos. Claro que é super importante eu trabalhar com essas competências socioemocionais lá na primeira infância. Porque se eu não trabalhar com isso lá na primeira infância, quando a criança tiver condições de apresentar para mim uma interpretação a respeito daquilo que se passa no corpo dela, aquilo não vai ter sido trabalhado ainda com ela, tudo aquilo vai ser novidade, então ela não vai estar pronta. E a ideia é que a gente vá amadurecendo essa capacidade da criança de fazer esse tipo de interpretação.